O relacionamento abusivo não vai começar com um tapa na cara, ameaça. Ele vai começar como num conto de fadas. Vai ser tudo maravilhoso, vai ter muitas conquistas, ele vai ser a pessoa mais apaixonante possível, vai te conquistar a cada dia, jantares românticos, presentes. Tudo vai começar assim. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda. Eu sou casada com o Thiago, tenho uma filha de 1 ano e meio chamada Melina. Hoje eu vou estar contando o meu relato. Antes do Thiago, eu já tive outros relacionamentos, tá? Então, eu vou estar relatando o que eu passei em um desses relacionamentos. Não é fácil para mim gravar esse vídeo, porque é um vídeo que vou recordar de algumas coisas que me magoaram, mexeram muito comigo, me traumatizaram bastante. Só que eu penso que eu vou estar ajudando algumas mulheres com esse vídeo, porque eu acredito que tem muita relação assim, tá? Muita gente não sabe muito bem sobre o que é um relacionamento abusivo, sabe meio por cima. Então, eu creio que eu posso estar ajudando, tá? Com esse vídeo, com o meu relato, minha história. Então, não perca esse vídeo, tá? Esse vídeo tá bem interessante. Eu já queria pedir que vocês se inscrevam aqui no meu canal. O Instagram também tá passando aqui em cima. Então, vem acompanhar esse vídeo, bora lá! Bom, gente, então tudo começou de uma forma bem romântica, tá? A pessoa se mostra uma pessoa, um príncipe encantado, para vocês entenderem assim melhor. A pessoa é um príncipe encantado, quer te agradar de todas as formas, não vai de cara mostrar o outro lado dela, sabe? Primeiro ela vai te conquistar, ela vai fazer de tudo para te conquistar, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu me vi completamente apaixonada, era músicas românticas que era pra mim, que a pessoa me mandava e falava pra mim escutar, que a música era pra mim, que ele sonhava comigo, que sempre quis ter uma mulher como eu, de presentes, me levava pra passear, e parecia gentil e tudo muito bom. Até que vai passando algum tempo, não muito tempo, tá? No meu caso não passou, assim, meses. Foi tudo no primeiro mês, já começou a acontecer. Acredito eu que na terceira semana, com uns 15, 20 dias, já começou a mostrar a cara mesmo, sabe? Mostrar as garras, vamos dizer assim. E começou a querer me mudar, né? Ele queria que eu fosse, assim, do jeito dele. Queria que eu vivesse as coisas que ele falava pra mim viver. Tipo, minhas amizades. Então, ele começou a me proibir de ter algumas amizades, de frequentar a casa das minhas amigas. Uma amiga muito querida por mim mesma. A gente tinha uma amizade já há algum tempo, antes dele. E só que essa amiga, ela é parente de um namoradinho que eu tive, sabe? E quando eu conheci ele, né, que eu comecei a me relacionar com ele, ele já sabia disso, só que ele me proibiu de frequentar a casa dela, tá? Ele me proibiu de conversar com ela, não queria me ver conversando com ela. Então, aí começou as humilhações, os gritos, os xingos, aí eu comecei a ver quem ele realmente era. Tá? Então, eu não podia mais ter essa amizade com essa pessoa. E eu tinha escondido, eu conversava com ela escondido, sim. E até que um dia ela foi embora da cidade, foi morar em outro estado. E depois de um tempo que ela veio pra cá de novo pra visitar, eu me lembro de uma situação que eu quis ir até na casa dela para ver ela, né? Ela não conseguia vir onde eu tava, então eu tinha que ir lá ver ela. E foi aí que eu saí com a minha motinha. Eu falei que eu ia... Não lembro o que eu falei, onde eu ia, mas eu lembro que eu saí. E ele começou a me seguir, tá? Não sei se ele percebeu que eu tava na cidade. Eu acho que sim, porque ele mexia no meu celular.
e deve ter pegado alguma conversa, enfim. Ele me seguiu com o carro, começou a acelerar atrás de mim com o carro, e eu de motinha, tinha uma bis na época, e ele queria que eu parasse a moto, e eu falei, eu não vou parar. Nisso ele começou a acelerar cada vez mais, até que ele me passou e jogou o carro assim na minha frente, eu quase caí de moto. E eu lembro bem que ele falou, onde você tá indo? Você tá indo lá na casa dela, né? Eu já não te mandei ficar em casa? Eu não já te falei que não é pra você ir lá? Nisso, gente, era num tom de voz muito alto, muito agressivo. Tava no meio da rua, era no centro da cidade, tá? A casa dela. Tinha muita gente olhando. Ele mandou eu descer da moto, desce da moto, me catou pelo braço. Eu caí na calçada e a moto ficou ali. Ele mandou eu montar no carro, que depois dava um jeito de buscar a moto. Eu não quis de jeito nenhum, eu falei que eu ia para casa. Eu comecei a ter medo dele, o tom de voz, o jeito agressivo de ser. E ele falou, monta no carro, e eu não quis. E eu falei que eu ia para casa, né? Ia pegar a moto. E ele apertou meu braço, e quando ele montou no carro e falou que estava me esperando em casa, que em 5 minutos era pra mim estar em casa, eu fui montar na moto, apareceu uma mulher do meu lado e me perguntou se estava tudo bem, quem que era aquele homem e se eu queria denunciar, porque ela viu que ele foi agressivo comigo. Eu comecei a chorar muito, falei que estava tudo bem, eu tive medo, né? Tive muito medo e eu falei que eu não queria denunciar, e eu montei na moto e fui para casa o mais rápido possível. Essa minha amiga depois voltou pro estado dela, para casa dela, eu não vi ela. Eu era proibida de ver ela, e quando eu cheguei em casa houve muito grito, muitos insultos. Era terrível, gente. Eu comecei a ver com quem eu estava me relacionando. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia sair disso. Porque depois eu ficava no meu canto, amuada, e depois de um tempo ele vinha e fazia inúmeras promessas, e chorava e falava que não ia gritar nunca mais. E eu acreditava. Então, a gente voltava ao normal, né? O que ele queria era que eu dependesse totalmente dele, exclusivamente dele. Ele queria me manipular para que eu fosse uma pessoa dependente. Outra ocasião, eu estava tirando carta e ele tinha um carro, né? E eu queria que ele me ajudasse, me ensinasse alguns truques, enfim, né? Dirigir e tal. E ele me colocou no carro e tal, e eu comecei a dirigir e eu afoguei o carro. Afoguei uma vez, depois eu fiz alguma coisa errada também, acho que afoguei de novo, parei onde não devia parar. Ele começou a me xingar, gritar comigo muito, não tinha paciência, me chamar de burra, me humilhar mesmo, sabe? Me diminuir, falar que eu não ia conseguir tirar a carta desse jeito, que eu era muito burra, muito burra, muito burra. E eu desci do carro e fui embora a pé. Eu não queria mais estar naquele carro. Eu não precisava ouvir aquilo, sabe? E aí ele desceu do carro, correu atrás de mim, me catou pelo braço, me jogou dentro do carro. E eu fui embora para casa. Depois disso, quando chegou em casa, ele me pediu desculpa, falou que não ia fazer mais isso, que a gente ia tentar de novo, tentar dirigir, que ia dar tudo certo, enfim. Eu acreditei mais uma vez nele. Acreditei que ele ia mudar, que ele não ia fazer mais aquilo, só que eu comecei a ter medo, sabe? Eu tinha medo de fazer as coisas. Eu tinha medo dele, da reação dele. Eu sempre queria estar agradando de alguma forma, porque ele me fazia eu me sentir culpada pela reação dele. Ele falava assim, eu tô assim, tô nervoso assim, fico agressivo assim, por sua causa. É você que me deixa assim. É só você não fazer eu ficar assim que eu não fico. Então eu tinha medo. Eu tinha medo de viver, sabe? De fazer alguma coisa errada. Tinha muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Nisso, meu relacionamento era uma gangorra.
ele tinha os altos e baixos. Ele era uma pessoa totalmente bipolar, descontrolada, agressiva, tá? Então era essa gangorra. A hora tava muito gentil, te agradava, dava uma bondade. Outra hora tava um monstro. Então isso me abalou muito psicologicamente. Minha autoestima era lá no chão. Eu não tinha autoestima pra nada. Só eu sei quantas noites eu chorei, me perguntando por que eu tava vivendo daquilo. Só Deus sabe, né? Também. E era uma teia, gente. Eu me sentia numa teia, me sentia presa porque eu não conseguia sair daquilo. Ao mesmo tempo, a gente gosta da pessoa, ama a pessoa, a gente acredita que ela vai mudar, sabe? E eu comecei a me questionar onde que eu tava errando, por que eu fazia as coisas para deixar ele daquele jeito, por que eu tava errando, que eu fazia ele ficar agressivo. Então eu comecei a querer me mudar, sabe? Me mudar o meu jeito de ser, minha essência, pra estar agradando ele mais, pra ele não ser mais agressivo comigo, não chamar minha atenção perto dos outros, porque ele chamava, se tivesse que gritar comigo perto de qualquer pessoa, onde estivesse, ele gritava, ele chamava minha atenção, e eu era burra, eu era isso, eu era aquilo, e eu sentia muito vergonha disso, então eu tinha que pisar em ovos com ele, inclusive nos lugares, né? Para não ser chamada atenção por ele. Isso era horrível, gente. Era horrível passar por isso, ter medo. É muito difícil. Era uma pessoa totalmente controladora, financeiramente, inclusive. Ele fazia eu dar dinheiro para ele, eu prestar conta do meu salário. Eu sempre trabalhei, tá? Desde os meus 14 anos, eu sempre trabalhei, paguei minhas coisas. E eu tinha que prestar conta da onde estava indo meu dinheiro. Eu não podia comprar uma coisa fora, sei lá, um suco, um salgado. Eu tinha que prestar conta, porque era uma pessoa extremamente controladora. E fazia eu tirar empréstimos e dar para ele, para ajudar ele nas contas de casa. E além do dinheiro que eu já dava, que eu já contribuía, pagava algumas coisas, contas de força, enfim, eu tinha que tirar empréstimo para dar para ele, mas na verdade ele tinha dívidas por fora, dívidas que eu fui saber muito depois, de coisas erradas que ele fazia, e eu tive que muitas vezes socorrer ele, tá? Muitas vezes eu tive que socorrer ele, tirar empréstimo em banco, emprestar cartão, e me endividou muito. Uns 3 cartão meu tava totalmente endividado, meu nome tava sujo. E fora os empréstimos que eu tinha que dar para ele, né? Não tinha opção de não dar, eu tinha que dar, entendeu? Eu tinha medo dele. Então eu tinha que dar dinheiro para ele, tapar esses buracos, né, de coisas erradas que ele fazia. E aí você me pergunta, nossa, mas por que você já não separou no começo? Por que você continuou com essa pessoa, né, por tanto tempo e tal? Gente, não é fácil assim. Não é fácil você falar, ai, tô indo embora. Não é fácil, porque num relacionamento abusivo, essa pessoa te diminui muito e te faz sentir insegura. Ele faz você acreditar que você não consegue viver sem ele. Então, ele me fazia isso, sabe? Se eu largasse dele, eu não ia conseguir me manter, que meu salário não dava pra nada, que eu não ia conseguir viver sem ele, que ele me dava uma vida boa. Que vida boa que ele me dava, sendo que ele me endividava, entendeu? Ele me endividava, eu tinha que dar parte do meu salário para ele. Que vida boa que era essa? Uma vida de mentira, de ilusão. Eu vivia uma vida de mentira, tá? É uma pessoa extremamente mentirosa, mente para tudo, não sabe contar uma verdade. Já peguei ele na mentira muitas e muitas vezes. Ele gastava muito escondido de mim, inclusive. Depois eu descobria cartões que ele fez e, tipo, gastou muito e não paga as contas, sabe? E depois eu tinha que socorrer ele.
E era muita mentira, que ia num lugar e não ia, que fazia tal coisa e não fazia. Eu sempre pegava ele na mentira. E quando eu ia tirar satisfação, quando eu ia conversar, eu era taxada de louca. Que eu era louca, que eu tinha que me tratar, que eu tinha que procurar um psiquiatra. Então, é uma pessoa que nunca assume os erros. É uma mentira em cima de mentira, vai virando uma bola de neve que até ele se perde na própria mentira. E era assim que eu vivia, sabe? Era uma mentira. Eu nunca sabia quando ele estava contando a verdade. Quebrou a minha confiança já, assim, bem no comecinho, sabe? E tudo que ele contava, eu me questionava se ele estava falando a verdade, se não estava. Ele me falava que estava num lugar e muitas vezes eu já até fui atrás para ver se estava nesse lugar mesmo e não estava. Então eu já peguei ele na mentira várias vezes e eu não acreditava, a confiança já não tinha, só que eu não conseguia sair dele, não conseguia. Eu me via nessa teia, com medo de não conseguir seguir em frente sozinha, porque ele me fazia eu me sentir assim, ele me fazia eu sentir dependente dele. Então eu não conseguia. E ele chorava e pedia perdão, que ia mudar, não sei o quê, e aí eu acreditava. Entendeu? Eu acreditava nele, eu queria dar mais uma chance, e eu sempre me vi, e eu sempre achava que quem estava errado era eu. Falava, gente, aonde eu tô errando? Eu quero que o meu relacionamento dê certo, onde que eu tô errando? E sempre me culpava, sabe? Sempre me vivia frustrada. Vivia frustrada, na verdade, triste. E as pessoas me perguntavam se estava tudo bem no meu relacionamento, né? Como que tava indo. E eu tinha que falar que tava tudo bem. E não tava. Eu queria muito contar para as pessoas o que acontecia, sabe? Eu queria poder me livrar dele logo no começo. Eu não conseguia. E eu queria poder desabafar, sabe? Com a minha família, com os meus pais, com as minhas amigas. Pedir uma ajuda, um conselho. E eu não conseguia. Não conseguia falar e não podia. Porque ele me proibia de falar o que acontecia dentro de casa. Me ameaçava e eu tinha medo do que ele poderia fazer, entendeu? Eu não sei do que era capaz, então eu não falava para ninguém, eu me calei. Por muito tempo eu me calei. No comecinho do relacionamento teve um aniversário na família dele, um parente dele. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu era novinha nessa época, eu devia ter uns 18 anos. E eu fui nesse aniversário e tinha muita gente lá, a família era grande. E eu lembro muito bem que foi uma das primeiras demonstrações de agressividade, né, que ele demonstrou, né, pra mim. A gente estava nesse aniversário, eu comecei a me sentir um peixinho fora d'água, porque as conversas, assim, não batia, assim, ninguém puxava muito assunto comigo, e eu também não puxava porque eu era muito tímida e eu não tava muita vontade. Eu não tava muita vontade, eu não queria talvez até ir embora. Mas eu fiquei quietinha lá, só que eu tava na minha, sabe? E na hora do parabéns, eu tava sentada num cantinho porque ele tinha gritado comigo, não lembro o motivo, já faz tempo isso. Ele tinha brigado comigo, gritado comigo e eu fiquei chateada porque algumas pessoas escutou. Eu fiquei envergonhada, chateada e sentei num cantinho. Tipo assim, eu sentei aqui e aqui, um pouco pra cá, era a mesa do parabéns e as pessoas estavam aqui. Então as pessoas estavam praticamente de frente pra mim. Todo mundo levantou pra cantar parabéns e eu tava sentada aqui, quieta no meu canto. E eu não sei por que eu não levantei pra cantar o parabéns. Eu tava acuada, amuada ali. E triste, eu queria até ir embora, mas eu fiquei, né, como eu disse. E eu não tinha clima pra cantar parabéns. E eu fiquei quieta ali. E ele tava no meio do povo lá, da família dele. E eu tava sozinha, ninguém veio falar comigo. E o que aconteceu? Acabou o parabéns, ele veio pro meu lado
me catou assim pelo braço bem forte e saiu me arrastando. Falou assim: se você não serve pra cantar um parabéns, o que você tá fazendo aqui então? Pode sumir da minha família. E me catou e foi me arrastando lá pra fora. E eu catei minha bolsa assim e fui chorando. E todo mundo viu aquilo. Eu lembro que o pai dele chegou perto e falou: o que tá acontecendo? Aí ele falou: vou levar ela embora. Ele falou: mas precisa disso tudo? Solta o braço dela. E não vou soltar não, é isso aqui que ela merece. Logo ele já saiu na frente, assim, o pai dele também não fez nada. E ele gritou muito comigo no carro, que eu tinha passado vergonha nele, que eu não cantei parabéns, que não sei o quê. Acabou comigo. Gente, nunca nem meu pai gritou comigo dessa forma. Nunca meu pai me catou pro braço e gritou comigo assim, sabe? Na hora me veio isso na cabeça. E eu falei isso pra ele, falei que não dava mais, que eu não queria mais ele. E ele chorou muito, 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 muito. E pediu perdão e disse que ia mudar. E eu acreditei. E no outro dia eu ganhei um presente. Pra mim, presente não são demonstração de amor. Demonstração de amor é no dia a dia, sabe? É na rotina, é ali. Pra mim, demonstrar amor é nas atitudes, não é presente. Só que ele tinha essa mania. Era sempre um presente no outro dia. Teve uma outra situação também. A gente ia deitar e eu queria deitar e dormir. Ele não, tá? Acho que vocês já vão entender, né? Eu não tava muito legal e eu queria dormir, ele não aceitou isso. Então eu levantei pra ir no banheiro. Ele levantou atrás e me empurrou bem forte. Começou a empurrar assim, eu quis correr pro banheiro. E ele foi atrás e começou a falar na minha cabeça. Já parece que se transformou, sabe? E começou a me xingar. Não sei porquê. E começou a me xingar de vários nomes, me humilhar. E falar que eu não prestava. Não me lembro muito bem do que ele me xingava, mas eram coisas horríveis. E eu fiquei com medo dele, tá? Eu fiquei com muito medo dele. E eu não sei o que ele era capaz de fazer naquela noite. Ele estava muito agressivo. E então ele me empurrou várias vezes depois que eu voltei do banheiro. Me jogou assim na cama. E me pegou assim, sabe? Deitou e me pegou. E ficou assim comigo. Sabe? Eu tava me sentindo sufocada. Eu comecei a chorar sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. Eu tava sufocada, porque ele me catou de um jeito, assim, que meu pescoço ficou preso aqui nele, sabe? Ficou preso e eu não tava conseguindo respirar direito. E eu tava muito assustada, muito nervosa. E eu chorava, 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 chorava. E eu tava perdendo o ar. Eu tentava pedir socorro e não saía a voz. Eu gritei muito socorro. Muito baixinho, sabe? Porque não saía a voz. Eu achava que alguém poderia me ajudar. Eu achava que alguém ia me ajudar, gente. Eu tava muito nervosa, pensando como que eu ia sair disso, porque ele falou assim, ó, se você tiver que morrer aqui em cima de mim, você vai morrer. Ai, ele tava completamente descontrolado e... Então eu pensei em parar de chorar. Porque quando a gente chora, o nariz dá aquela entupida. E eu já tava assim, sem respirar. E eu comecei a tentar me acalmar, pra ver que jeito que eu ia sair daquela situação. Eu não conseguia sair, ele tava muito forte, tava me segurando muito forte. E eu já não tava conseguindo respirar, meu pescoço tava muito aqui. E... Ai, até que eu quis parar de chorar, né? Pedi pra Deus, comecei a pensar em Deus pra me ajudar, me acalmar. Eu fui me acalmando, que eu falei assim, ó, eu tenho que me acalmar. E se eu tiver que passar a noite aqui então, quietinha, eu vou passar.
E sem chorar, porque chorar tava me prejudicando. E ele não soltava, gente, não soltava. Aquilo foi piorando. E me veio uma coisa na cabeça de fingir que eu desmaiei. Eu lembro muito bem disso. Era numa noite de Natal. Era de 24 para dia 25. Aí eu soltei assim o corpo e fingi que eu tinha desmaiado. E ele parou na hora. Ele me jogou assim na cama e começou... Ah, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu te amo, que não sei o quê. Começou a me encher de beijos. E eu comecei a chorar como se fosse um bicho. Como se fosse um bicho com medo. Eu chorei muito, eu fiquei encolhida assim na cama. E aquela noite eu não dormi mais, porque ele não deixava eu sair. Não deixava eu ir embora. E naquela noite eu não dormi mais, com medo do que ele poderia fazer comigo. Então eu fiquei acuada, moadinha, quietinha, com medo dele. E no outro dia ele me comprou presunto, comprou queijo e não sei o que, pra fazer um café da manhã bem bom. E me pediu perdão e chorou. E me prometeu que ia mudar. Me prometeu. Era dia de Natal, dia 25, e eu comecei, meu Deus, o que eu faço? E ele falava, se você largar de mim, você não vai conseguir viver sozinha. Enfim, começou a me manipular, que eu não ia conseguir viver sem ele. Que a minha vida sem ele era um fracasso. E eu perdoei. Mais uma vez eu perdoei. E quando foi na outra semana, me encheu de presente de novo. E eu fui vivendo assim, sabe? Com medo, com insegurança, triste, eu não era feliz. Para as pessoas de fora, achava que, nossa, era o casalzão. Mas não era não, gente. Minha vontade de gritar para todo mundo, expor o que estava acontecendo, era muito grande. E eu não podia fazer isso. Uma outra vez, num outro dia, um parente dele chamou pra gente comer pizza. Eu não tava muito bem naquele dia, não tava disposta a sair, era um dia de semana. Eu sempre gostei de me arrumar meu cabelo, me maquiar. Esse é o meu jeito. E eu gostava que me avisasse antes, sabe? Pelo menos um dia antes, pra dar tempo de eu, sei lá, fazer uma escova, pintar minhas unhas. Eu não gostava que me avisava em cima da hora. E nesse dia ele ficou muito bravo, muito agressivo, que eu não ia em nada, que eu não gostava da família dele. Começou a me xingar, ficar muito nervoso. Eu não aceitei aquilo. Comecei a falar as coisas pra ele também. E a gente brigava. E sempre ele era o maior na discussão, né? Eu tentava falar as coisas, mas ele sempre vinha e me, sabe, acabava comigo. E nesse dia ele pegou um pau de guarda-roupa. Sabe aquele de colocar os cabide? Aquele negócio de colocar cabide? Tem um pauzinho assim? Ele pegou esse pau e ele correu atrás de mim pra me bater com esse pau. Porque eu tava discutindo com ele, sabe? Ele não aceitou isso. Eu discuti com ele, eu tentar revidar de alguma forma o que ele tava me falando. E ele me pegou um pau pra me bater e eu corri pra dentro do banheiro, no banheiro do nosso quarto. E eu fiquei lá e eu passei a noite nesse banheiro. Outro dia eu conversei com o pastor, na época, né, que a gente era da igreja. Sempre fui de igreja evangélica, tá? E no outro dia eu conversei com o pastor, expliquei a situação, a gente orou junto. E só no outro dia que eu consegui sair desse banheiro. E nisso, ele bateu muito na porta, ele tentou arrombar a porta. E eu pedia pra Deus, pra, por favor, ele não conseguir arrombar a porta, porque eu tive muito medo. E nesse dia eu não liguei pra polícia, não liguei pra ninguém. Porque eu tinha medo de ligar pra polícia e acontecer alguma coisa comigo ainda, sabe? Sei lá, depois dele sair da cadeia e me matar. Eu tinha um pouco de dó também. Ai, mas será que é pra tanto? Eu ficava, sabe, me culpando, me julgando. E eu tinha muito medo, então eu não liguei pra polícia e eu passei essa noite no banheiro.
Eu não podia, gente, contrariar ele. Tinha que ser tudo do jeito que ele queria. Eu tinha que ser a pessoa que ele queria, que ele idealizava, tá? A casa tinha que estar um brinco. Eu sempre trabalhei fora e eu tinha que cuidar da casa sozinha. Ele não me ajudava. Era raro, às vezes, que ele fazia uma coisa ou outra, tá? E tinha que implorar muito pra isso. Então, a casa tinha que sempre estar um brinco. E teve um certo dia que eu cheguei do serviço e não tava bem. Sabe quando você só quer deitar? Eu sabia que tinha alguma coisa de errado comigo, o estômago tava ruim, o corpo tava ruim, tava doendo muito. E eu tinha algumas coisas pra fazer. Tinha que lavar a louça, fazer janta, dar uma varrida na casa, porque eu trabalhava o dia inteiro, né? E nesse dia eu cheguei, deitei, e ele chegava sempre meia hora depois de mim. Meia hora, 40 minutos, ele chegava depois de mim. E eu cheguei, deitei. Ele chegou, me viu deitada, e pra ele aquilo foi a morte. Ele não aceitava, de hipótese nenhuma, eu deitar e ter serviço em casa pra fazer. Não aceitava, eu não podia descansar, tá? Tinha que ser uma escrava. E eu tava deitada, gente, ele acabou comigo. Ele chegou e não perguntou como que eu tava, se eu tava bem, se eu tava mal. Ele não queria saber. Ele perguntou, por que você tá deitado com aquele monte de louça pra lavar? E a janta? Você não começou a fazer a janta ainda? Nisso, num tom muito alto, muito grosseiro, tá? E eu passando mal deitada, eu falei, eu não tô bem. Aí ele começou a falar, agora tudo não tá bem. Eu também não tô bem, vou deitar então. Vou ficar aqui deitada então. E me chamando de vagabunda. E acabando comigo. Gente, nesse dia eu quis ligar pra minha mãe pra contar o que tinha acontecido. Eu falei, assim, que a pessoa brigou comigo, que eu tava deitada, que eu tava passando mal. E ele queria que eu fizesse janta e eu não tinha feito. E a minha mãe e a minha irmã mais velha chegou lá em casa e fizeram janta pra mim. E eu tive muito medo depois, porque ele tava me olhando com uma cara muito feia. Tipo assim, por que você foi contar pra elas? Porque logo a minha irmã já perguntou, mas você brigou com ela porque ela tá deitada, porque ela não tá bem? Onde já se viu isso? E pra quê, né, que isso aconteceu? E falou, não, ela tem que fazer janta sim, ela tem que levantar, tem que fazer janta, mulher não pode ficar deitada não, com coisa pra fazer. E a minha irmã achou um cúmulo do absurdo daquilo e quis até me levar embora. Não, vamos embora daqui, vamos lá pra casa, você fica lá, aí outro dia você vem. E eu olhei assim pra ele, eu morrendo de medo dele, falei não, que eu ia ficar. Enfim, a minha família fez a janta, minha mãe e minha irmã, elas foram embora e depois disso ele acabou comigo, me humilhou muito, me xingou muito e falou que nunca mais era pra mim falar o que acontecia dentro de casa, porque o trem ia ficar feio. Então me ameaçava. E eu tive muito medo. Sério, eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês, ou até escrever um livro, tá? Eu tô contando alguns episódios só, tá? Só alguns. Em uma dessas brigas que a gente teve, de discussão e briga, ele veio pra ficar me segurando meu braço, me apertando, me chacoalhando, sabe? E eu tentei avançar nele também pra revidar. E ele machucou muito meu braço, apertou muito, sabe? Unhou, arranhou assim. E eu fiquei com muita dor nos braços, sentindo uma fraqueza. E ele não parava, sabe? E eu corri de novo pra dentro do banheiro. Eu tava com o celular e eu liguei pro pai dele. Ele tinha muito medo do pai dele. Eu liguei pro pai dele e falei o que estava acontecendo. Em 10 minutos ele chegou lá em casa. Chegou pai, mãe, acho que até irmão chegou. E eles tentou conversar com ele. Mostrei os braços assim, roxo. Mostrei, tá? Eu sempre tirava foto. Tentando criar coragem para denunciar ele. Sempre. Só que eu não conseguia denunciar. E o pai dele falou, e se ela te denuncia com esse braço machucado, você vai preso. E, sabe, falou bicho pra ele lá, mas não virou nada. Não virou nada. Era só isso que eles faziam. Falava o bicho pra ele e falava que tinha que ficar tudo bem, que não podia ficar brigando. Enfim. Depois eu até pagava as fotos, nunca consegui denunciar, eu tinha dó.
Eu ainda tinha dó, gente. Amor próprio, zero. Zero amor próprio. Não conseguia. Ele era uma pessoa totalmente autoritária. Só a família dele era boa, tá? Só o jeito dele era bom. Só ele sabia as coisas. Ele me diminuía em tudo. Tudo que eu sabia, é ele que sabia mais. A minha opinião tá errada. Eu não podia opinar. Ele dava risada da minha cara, falava que eu era burra, que não entendia de nada, que quem entendia era ele. A opinião dele, sim, era boa. Entendeu? A família dele, sim, era os bons. E as minhas amigas, minhas amigas não têm estudo, não sabem de nada. É um bando de gente que não sabe de nada. Só a opinião dele que era bom, é ele que sabe de tudo, tá? Os irmãos que eram os bons, eram formados. As minhas irmãs não são boas, os irmãos dele que eram os bons. O pai dele que era o bom, o meu pai não era. Eu tinha que escutar que o pai dele, eu tive que escutar, né? Que o pai dele podia mandar na nossa casa. Porque o pai dele ajudava ele financeiramente, porque ele ficou um tempo sem receber, e o dinheiro que ele recebia, acho que ele gastava com coisa errada, tá? Eu acho não, eu tenho certeza, eu tô afirmando aqui. Ele gastava com coisa errada, então faltava dinheiro para nossa casa, e o pai dele sempre que tinha que estar ajudando a colocar comida em casa, ajudando a pagar as contas, enfim. Eu tive que escutar que o pai dele podia, sim, mandar na casa dele, que os dois mandavam, era ele e o pai dele. Podia mandar porque era eles que punham comida dentro de casa e que eu tinha que escutar e ficar quieta e agradecer como se eu fosse uma ingrata. E eu tive que escutar que meu pai não me ajuda, que o meu pai não me ajuda em nada, que o meu pai não gostava de mim. Ele colocava a família dele num pedestal e a minha família diminuía. Nada da minha família prestava para ele. Meu pai... Eu tive que escutar também que ninguém gostava de mim. Ele falou isso para mim e isso me machucou muito, muito, muito. Mais do que qualquer agressão física. Mas qualquer tapa, qualquer soco, qualquer coisa assim. Ele falou que ninguém gostava de mim, porque nem minha mãe biológica me quis quando eu era bebê. Pra quem não sabe, eu fui abandonada quando eu era bebê, eu tinha 11 meses, pela minha mãe e pelo meu pai. E ele falou que ninguém gostava de mim, nem meus pais biológicos me quis, quem que ia querer? Então ele me diminuía muito e falava que eu tinha que aceitar era ele mesmo, porque ninguém gostava de mim, que os meus pais não me ajudavam financeiramente porque não gostava de mim, e que eu era burra, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Ai, gente, como eu falei, eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês e falando o que eu passei nesse relacionamento meu. Mas pro vídeo não ficar muito grande, não se estender muito, né? Eu já vou pro relacionamento. Durou, se não me engano, 4 anos, 4 anos e pouco. 4 anos e pouquinho. Eu consegui me desprender dele, eu consegui começar a olhar pra mim, me enxergar, a recuperar minha autoestima, a pensar em mim, porque eu não aceitava mais viver daquele jeito. Eu não aceitava todo dia, sabe, passar por essas coisas, a pisar em ovos, a viver em função dos outros e ter que ser do jeito dele. Eu não aceitava mais isso. Eu orei muito para Deus para estar me ajudando. E eu comecei a ter mais amor próprio, né? Comecei a ter outra visão, comecei a amadurecer também, né? No comecinho do relacionamento eu tinha uma idade, depois, né? Comecei a amadurecer mais também. E eu resolvi me separar. Não foi fácil para decidir mesmo me separar. Não foi, só eu sei quanto que foi difícil, tá? Mas eu me separei.
E mesmo depois que eu separei, eu pensei em voltar, tá? Porque ele falava que eu ia estar no fundo do poço, que eu não ia conseguir me sustentar, que eu ia passar dificuldade, que eu não ia comer nada de coisas boas. Sabe, ele me colocou tão insegura que eu fiquei com muito medo. E eu pensei em voltar para ele várias vezes e graças a Deus e minhas amigas que me aconselharam bastante. Beijo, Sônia, Fabiana. Obrigada por todo o apoio sempre. Obrigada por me entender. Obrigada por tudo, amigas. Obrigada pelas orações também. Então, graças a Deus, eu não voltei para ele, eu consegui me desprender. Hoje eu tô casada com meu marido maravilhoso. Eu tenho uma filha linda, 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 linda. Eu fui muito abençoada por Deus. Se eu tivesse acreditado nele no começo, se eu tivesse acreditado nele quando ele falou que eu ia estar no fundo do poço, eu não estaria vivendo a melhor fase da minha vida hoje com a minha família. Então, graças a Deus, né, gente, eu consegui me desprender dessa teia, desse relacionamento, graças a Deus mesmo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo, tenha trazido algum aprendizado. Eu sei que muitas pessoas vão se identificar demais com esse vídeo, vão até se ver em algumas situações. E, gente, não é fácil, mas vocês conseguem, vocês também são capazes, tá? Acredite em você, olhe para você. Você não merece passar a vida toda sofrendo, angustiada, com medo do companheiro, sendo humilhada, sendo xingada, sendo agredida fisicamente, verbalmente. Você não merece passar por isso, tá? Com certeza você vai conseguir, sim, em nome de Jesus, se livrar desse relacionamento abusivo. Eu tô aqui na torcida por vocês. Nós precisamos ter mais empatia, sororidade com outras mulheres e ajudar, sabe? Dar um conselho, conversar. Quando você vê alguém passando por um relacionamento assim, alguma amiga, algum parente, sabe? Tenta dar um apoio, uma conversa, um conselho para essa pessoa abrir os olhos, né? Porque parece que a gente tá vendada, né, gente? A gente tá vendada, a gente não enxerga. Mas é isso, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, eu espero que vocês tenham gostado. Quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, tá? Se você não for inscrito, isso me ajuda muito, tá? E o Instagram tá passando aqui em cima, gente. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.